Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor da tua nobre. Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, dessa vez para vocês aí no quarto ano, matéria de História, tá bom? Falando aqui sobre as terras indígenas. Só lembrando que isso aí, meus queridos, é a continuação do conteúdo de vocês, tá bom? E fala aí sobre o Brasil rural, tá? Início do conteúdo do mês de maio, e a gente está aí em terras indígenas. Veja bem, queridos, dando início aí a esse conteúdo, em 1500, quando os portugueses chegaram às terras brasileiras, elas já eram habitadas por povos indígenas, tá? E aí os portugueses chegaram aqui, os indígenas tiveram esse primeiro contato com os portugueses, e já no primeiro contato, os portugueses tiveram assim, digamos assim, foram amistosos, tá? O primeiro contato foi amistoso, os portugueses começaram a fazer a observação da terra e viram que aqui tinha muitas riquezas naturais. E uma delas, tá, como você já viu em história, foi o pau-brasil, que foi muito explorado. E aí, os indígenas começaram a conhecer de fato essa atuação do homem não indígena, justamente com o contato com os indígenas. Por quê? Porque os indígenas foram explorados ao extremo naquela época. Muitos povos indígenas foram extintos, sendo eles os donos da terra. Porque quando os portugueses chegaram aqui, quando os povos europeus, de forma geral, chegaram aqui, os indígenas já eram habitantes aqui do Brasil. Então a terra era deles. E aí eles ocuparam a terra, tomaram a terra do indígena, tá? Expulsaram os indígenas, mataram grande parte, tá bom? E ainda forçaram o indígena a carregar o pau-brasil, tá? A trabalhar de forma escrava para eles, tá bom? Por exemplo, foi explorado o ouro aqui em nosso território, o indígena era usado para mostrar essas áreas. Ainda a madeira do pau-brasil, que era muito valorizada, e outras pedras preciosas também foram exploradas, e o indígena sempre sendo usado como, digamos assim, o escravo que chegava a esses tesouros, tá bom? E automaticamente carregava o tesouro, explorava o tesouro de forma desumana. Por isso, atualmente, parte do território brasileiro pertence por direito a esses povos. Por quê? Porque quando os portugueses chegaram aqui, todos os outros povos não indígenas, os indígenas já habitavam o Brasil, tá bom? Porém, mesmo com esse direito garantido em lei, várias dessas terras ainda não foram legalmente reconhecidas, tá bom? Pelo governo brasileiro. E aí, como elas não são legalizadas e nem reconhecidas em lei, em documento, o indígena não pode ocupar a terra. E quando ele ocupa a terra, ele é expulso de lá. Por quê? Porque ainda não é legalizado. Eles têm que se limitar às áreas que já foram legalizadas. Outra coisa, essas áreas têm sido grandemente ocupadas por madeireiros, tá bom? E pessoas, pequenos agricultores, que compram a terra de pessoas que, digamos assim, fraudam os documentos, ou seja, criam um documento falso, e vende a terra dizendo que é dona sem ser. E automaticamente tira do indígena o direito à sua própria terra. Então o indígena não pode ocupar a terra porque ainda não é garantido por lei, não está legalizada. E todavia os não indígenas usam a terra a todo momento, mesmo se dizendo dono da terra, sem ser, porque não tem um documento original. Então assim, tem sido um grande problema isso na vida do indígena, até os dias de hoje. Sempre o indígena tem sofrido. E para resolver problemas assim, o governo brasileiro criou uma organização, tá, para cuidar dos direitos do indígena. No caso, a FUNAI. A FUNAI é a Organização Nacional dos Índios, tá, e é um órgão criado pelo governo para cuidar desses direitos que os indígenas têm junto ao governo. Veja bem, parte do território brasileiro pertence por direito aos povos indígenas, mas eles ainda precisam lutar para que suas terras sejam demarcadas. O indígena só pode ocupar a terra quando ela passa a ser demarcada. Se ela não for demarcada, automaticamente ele não tem direito. Por exemplo, no mapa aqui da página 246 do livro de vocês, mostra mais ou menos isso aí. Por exemplo, em rosa, as áreas que estão em estudo para que o indígena possa ocupar depois, mas ainda não legalizadas. E ainda áreas demarcadas que estão de verde, eles já ocupam, tá, essas áreas. E em demarcação ou em homologação, perdão. É um nome meio complicado. Ou seja, em processo de análise, tá, para que seja registrada essas áreas que estão em laranja, tá bom? Você pode ver que tem muitas áreas ainda que é direito do indígena ocupar, mas ainda não pôde ser porque essas terras ainda não foram legalizadas. E aí tem esses pontinhos brancos, tá bom? Como você pode ver em alguns lugares,
que são áreas com escala pequena, mas que também é direito do indígena, mas infelizmente ainda não foi feita a declaração para que eles possam ocupar. Infelizmente essas áreas têm sido ocupadas, como eu disse para vocês, por esses madeireiros, com o interesse de explorar a terra. E automaticamente muitos povos indígenas têm morrido, muitos caciques têm sido assassinados, justamente porque está lutando junto à FUNAI para garantir direito sobre essas terras, que já é um direito deles. O que falta é só um documento que manda ou que autoriza eles ocuparem a área. Veja bem, indígenas lutando por suas terras. Você já parou para observar, indígenas lutando por suas terras. Você já parou para pensar o quanto é importante reconhecer as terras dos indígenas? Veja bem, por que é importante reconhecer as terras indígenas? É importante porque permite aos indígenas manter seu modo de vida tradicional, preservar sua cultura e automaticamente excluir do contato com eles povos que não são indígenas. Por quê? O indígena eles não digamos assim, não tem anticorpos contra a maioria das doenças que os não indígenas têm. E aí o que acontece? Uma gripe poderia levar à extinção de uma aldeia inteira, porque seus organismos não são, digamos assim, imunizados. E infelizmente, cada vez mais, por conta dessa falta de regulamentação das terras, o indígena perde o direito sobre ela e entra em contato com os brancos ou os não indígenas. E automaticamente se contamina com várias doenças, perdem sua cultura, são obrigados a conhecer culturas estranhas que não é a deles e muitas vezes acaba se perdendo a cultura natural do indígena. E aí o indígena fica perdido praticamente numa selva de pedras, tá? E sendo obrigado a viver na cidade como se fossem pessoas não indígenas. Isso é cada vez mais comum no Brasil. Veja bem, indígenas têm organizado várias formas de luta e mobilização para que seus direitos sejam respeitados. Uma forma, protesto em defesa da demarcação das terras, tem acontecido constantemente no Brasil, tá? Tanto que recentemente passou no Jornal Nacional, junto à FUNAI, um grupo de indígenas foram à porta do Congresso Nacional exigir que o presidente demarque uma terra que está sendo, digamos assim, ocupada ilegalmente por madeireiros e está sendo extraída toda a madeira de forma ilegal, tá? E o presidente, infelizmente, ainda não conseguiu homologar essas terras, tá bom? Mas assim, é uma terra natural do indígena, que consta por direito, mas precisa dessa demarcação, tá bom? Dessa autorização. Portanto, cada vez mais é comum, você vê pelos jornais, caciques sendo sacrificados nas aldeias por conta disso, porque estão combatendo, estão, digamos assim, se mobilizando para que seus direitos sejam reconhecidos. Outra coisa que tem acontecido é alguns dos grupos que utilizam as novas tecnologias na luta pela demarcação das terras, que eles têm auxiliado grandemente nessa, digamos assim, nessa luta do indígena por sua terra. Por quê? Para a demarcação precisa um conjunto de conhecimentos específicos, tá? Tecnologias, hoje é bem simples a demarcação das terras comparado no passado. Hoje se usa drones, enfim, para fotografar o terreno de cima e aí faz-se um mapa daquela área e automaticamente ela é rapidamente, digamos assim, demarcada e separada e automaticamente os documentos são feitos com as medidas exatas. Então assim, hoje a tecnologia existe, falta apenas mobilização do governo, interesse nessa questão de buscar rapidamente uma forma de regulamentar essas terras. Queridos, esse era o conteúdo, a gente vai mostrar aqui mais uma vez a atividade, tá? Que está na página 248, tá bom? Façam essas tarefas aí, tá? Está no capítulo 2, tá bom? Mas, só para você saber, está ainda no módulo 2, tá bom? Também, ó. Capítulo 2, módulo 2 do livro de história, tá bom? De vocês. Então assim, faça essa tarefinha e até a próxima videoaula de história.